Olá, queridos, graça e paz. Que alegria poder compartilhar esse momento com vocês. Sou André Marcos, convido a todos a estudar a lição de número 9, que tem como tema a Igreja, Cristo presente no mundo. O texto bíblico está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. A Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como esta. Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Paulo também amou a Igreja e se doou por ela. O fato dele ter sido um perseguidor doía muito o seu coração, e ele não esqueceu disso. O primeiro ponto dessa lição faz uma pergunta: o que é igreja? A palavra igreja é uma transliteração da palavra grega eklésia, que na Grécia Antiga significava uma assembleia pública. No Antigo Testamento hebraico, a palavra carral designava uma assembleia do povo de Deus. E na Septuaginta foi traduzido por eclésia. Na maior parte, indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento não usam esse termo como nós estamos acostumados, referindo a um prédio, a uma denominação. Igreja é gente, é o povo de Deus reunido. E Jesus disse que ela seria a sua igreja. Veja o que está escrito em Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, na maior parte das vezes, indica um grupo local de pessoas reunidas em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É uma comunidade, é o povo de Deus reunido. O segundo ponto dessa lição fala sobre a dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é o tratado mais profundo sobre a teologia da igreja. Nela, o sentido eclésia é mais amplo do que uma reunião local. É uma assembleia universal. A carta aos Efésios, eclésia, não alude apenas aos salvos por Cristo no local, mas os salvos de todas as épocas. Tem uma abrangência universal. E o autor da lição destaca alguns textos que gostaria de compartilhar com vocês. Estão escritos na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. E depois o capítulo 3, versículo 10 e versículo 21. E no capítulo 5, versículo 23, 24, 27, 29 e 32. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida
dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Há uma eclésia no céu. Há uma eclésia diante do Cordeiro. E há uma eclésia aqui na terra, a igreja militante. Foram militantes as igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Foram militantes as igrejas nas quais Paulo destinou as suas cartas. E é militante a nossa igreja. A igreja militante é a igreja que prega, que sofre, que testemunha. O terceiro ponto dessa lição fala sobre a igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, do versículo 12 a 31, e também em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 16, o apóstolo Paulo utiliza-se da figura do corpo para nos ensinar sobre a interdependência e a complementaridade do corpo de Cristo. No corpo, os membros dependem uns dos outros e se complementam. Se Cristo está em cada crente é morada de Cristo. E também da Trindade. É o santuário de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo está presente no mundo através de nós. Como vimos nos pontos anteriores, a igreja de Cristo é local e também universal. E no quarto ponto, o autor da lição destaca sobre a igreja, o corpo de Cristo, no local específico. Infelizmente, muitos crentes falam mal das suas eclésias. Muitos deles estão decepcionados, não gostam de algum aspecto. Apesar da igreja local ter os seus defeitos, as suas imperfeições, ela também é o corpo de Cristo. E Paulo disse isso aos coríntios. De acordo com o autor da lição, não há igreja local perfeita. Portanto, com todos os seus defeitos, cada igreja local é o corpo de Cristo. Devemos amá-la, devemos servi-la, devemos honrá-la, pois somos a igreja, somos Cristo presente no mundo. O quinto ponto dessa lição fala sobre as igrejas cooperativas e solidárias. Eu quero destacar um trecho dessa lição no qual o autor enfatiza sobre o espírito de relacionamento que deve ser imitado. Governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive igrejas, e visão do todo. O elo entre elas era a pessoa de Jesus Cristo,
e não um modelo eclesiástico. O sexto e último ponto desta lição fala sobre uma ideia fantástica. A igreja nasceu, idealmente, na eternidade, na mente de Deus, antes de haver mundo, e entrou na história pela pessoa mais fantástica, Jesus Cristo. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem com ela. E Deus ainda trabalha nela para aperfeiçoá-la. Cristo morreu por ela. Para concluirmos, queremos apresentar um resumo em 3 pontos do conteúdo desta aula. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Ame sua igreja com paixão. Doe-se a ela. Queridos, agradeço a Deus pelo carinho de todos vocês e pela oportunidade em poder compartilhar esta aula. Tenham todos uma excelente semana e não esqueçam de ler e estudar os textos bíblicos que mencionamos nesta aula. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.